Se eu fechar os olhos, ainda consigo ouvir a voz da minha mãe naquele dia. Eu tinha só 14 anos, quando descobri que a minha vida não me pertencia mais. Me paie, aquele que deveria me proteger, me trocou como se eu fosse um objeto. Fui vendida. E a única coisa que eu recebi em troca foi o direito de sofrer, mas eu sobrevivi e agora vou contar a minha história para que ninguém nunca se esqueça do que fizeram comigo. Meu nome é Letícia Munhoz e hoje sou só uma velhinha de 79 anos, sentada nessa cadeira de balanço, vendo o tempo passar. Meu cabelo, que antes era preto como a noite, agora tá branco que nem algodão. Minhas mãos, que um dia foram macias e delicadas, hoje tão enrugadas, cheias de marcas do tempo e do sofrimento. Mas não se engane, meu querido, por trás desses olhos cansados, tem uma mulher que lutou com unhas e dentes para sobreviver. Antes de continuar, me conta aí de onde você está vendo esse vídeo. Aproveita também e já se inscreve no canal e dá uma curtida, tá bom? Eu nasci num vilarejo pequeno, lá no interior do Nordeste, em 1945, um lugar onde as casas eram de taipa, os telhados de palha e as ruas de terra batida. Naquele tempo, ser mulher significava ser criada para servir. Não tinha sonho para menina que nem eu, só destino traçado pelos outros. Eu cresci acreditando que a vida era simples, meu mundo era minha casa, nosso quintalzinho e minha família. Minha mãe, Lourdes, era uma mulher doce, mas resignada. Tinha uns olhos tristes e as mãos calejadas, sempre ocupada, lavando roupa ou fazendo comida para o meu pai. Me Pé Antonio era um homem rígido, frio, de pouca palavra. Para ele, sentimento era fraqueza. E filha mulher era um peso. Eu era a terceira de 5 filhos, mas a única menina. Meus irmãos podiam correr livres pelo roçado, estudar, aprender sobre o mundo. Eu não. Desde pequena, me ensinaram que meu lugar era na cozinha, que meu destino era casar e que minha única função na vida era obedecer ao meu marido. Mas eu sonhava. Nossa, como eu sonhava, eu via as outras meninas indo para tal da escola, segurando os livros apertados no peito, rindo enquanto aprendiam a escrever o próprio nome. E eu queria aquilo, queria segurar um lápis, queria escrever histórias, queria ser alguém, além da filha do Antônio Munhoz. Mas na minha casa, menina não estudava. Para quê? Disse a meu pai. Para que gastar dinheiro com uma boca que um dia vai ser de outro homem, mesmo sem poder estudar? Eu era feliz. Dentro da minha pequena bolha, gostava de brincar com as galinhas no quintal, gostava de ajudar minha mãe a fazer beiju, gostava de ouvir as histórias dos mais velhos sobre os tempos de antigamente, mas a infância, para meninas como eu, era curta, curta demais. Tudo começou a mudar quando eu fiz 14 anos. Foi nesse ano que eu percebi uma coisa estranha. Meu pai começou a me olhar de um jeito diferente, como se tivesse me avaliando. Ele quase não falava comigo, mas os olhos dele analisavam cada movimento meu. Minha mãe, que sempre me olhava com carinho, passou a desviar o olhar. Era como se ela soubesse de alguma coisa que eu ainda não entendia,
Numa noite fria de setembro, eu acordei com umas vozes baixas na cozinha, descalça. Cheguei perto da porta, espiei pela fresta. Tinha um homem lá dentro, um homem que eu nunca tinha visto na vida, alto, forte, com um bigodão grosso e umas roupas chiques demais para alguém do nosso vilarejo. Ele falava baixo, mas a voz era firme, e então eu ouvi as palavras que mudariam minha vida para sempre. Tá fechado. Antônio, a terra é sua, e em troca eu levo a moça. O sangue sumiu do meu rosto. Meu coração disparou. Levar a moça, que moça? Minha mãe estava sentada num canto, com as mãos no colo, apertando o tecido do vestido, como se quisesse se segurar em alguma coisa para não cair. Meus irmãos dormiam, sem nem sonhar com o que estava acontecendo. E eu queria acreditar que era um pesadelo. Meu pai concordou com a cabeça, como se fosse um negócio qualquer, como se estivesse vendendo um cavalo, um saco de feijão, um objeto sem importância, mas não era um cavalo, era eu. You. Minha mãe ficou sentada do meu lado, sem me tocar, sem dizer uma palavra, porque ela também não podia me salvar. É assim. Aos 14 anos, minha infância chegou ao fim. No dia seguinte, eu seria entregue ao meu novo dono. Eu queria acreditar que aquilo não era real, que meu pai não tinha dito aquelas palavras, que minha mãe ia entrar no quarto, passar a mão no meu cabelo e dizer que tudo não passava de um engano. Mas quando o sol nasceu, a realidade me acertou como um soco no peito. Naquela manhã, minha casa estava silenciosa, silenciosa demais. Como se até as paredes sentissem o peso do que estava para acontecer. Eu sabia que minha vida ia mudar para sempre, mas não sabia o quanto eu ainda teria que sofrer antes de encontrar meu destino. Minha mãe me acordou cedo, mas não com o carinho de antes. Tinha um peso no olhar dela, um peso que eu ainda não entendia direito. Ela me entregou um vestido novo. Era azul claro, com uns bordadinhos feitos à mão. Não era bonito, mas era novo. E isso já era um luxo para mim. Meu coração apertou. Eu sabia que aquilo não era um presente, era roupa da despedida. Vista-se, ela disse, sem me olhar nos olhos. Minhas mãos tremiam enquanto eu passava o tecido pelo corpo. Eu queria perguntar por que ela não me defendia. Por que ela deixava meu pai me entregar que nem um pedaço de terra? Mas no fundo, eu já sabia a resposta. Ela era uma mulher, e mulher, naquele tempo, não tinha voz. Quando eu saí do quarto, meu pai estava na porta, conversando com outro homem, o Ricardo Souza. Eu nunca tinha visto ele de perto, mas lá estava ele. Meu futuro marido tinha um rosto severo, de homem que não sabe sorrir, mãos grossas, de quem segura as rédeas da própria vida, e um olhar duro que me analisou como se estivesse comprando um bicho. Meu corpo todo tremia. Eu queria correr, gritar, desaparecer. E forte, essa daí? Ricardo perguntou para o meu pai, como se eu nem estivesse ali, forte o suficiente para dar filho sadio. Meu pai respondeu. Cruzando os braços, minhas entranhas se reviraram. Eles não falavam de uma noiva, falavam de uma fêmea para dar cria. Ricardo estalou a língua no céu da boca, satisfeito. Então,
puxou do bolso um pedaço de papel e entregou para o meu pai. Meu coração parou quando vi minha mãe virar o rosto para não olhar. Eu sabia o que era aquilo, o documento que oficializava a troca. A terra agora é sua. Ricardo disse. Secou. A moça agora é minha. Meu pai pegou o papel, dobrou e guardou no bolso, como se fosse um simples recibo de compra. E então olhou para mim, nenhuma despedida, nenhum boa sorte, só um aceno de cabeça, como se estivesse se livrando de um peso. Ricardo se aproximou, o cheiro dele era forte, uma mistura de suor e fumo de rolo. Sua mão áspera segurou meu pulso e ele me puxou para segui-lo. Meu coração bateu tão forte que eu achei que ia desmaiar. E então aconteceu. Minha mãe, que tinha ficado calada o tempo todo, deu um passo à frente e segurou meu rosto entre as mãos. Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela não chorava. Nunca se esqueça de quem você é, minha filha. Ela sussurrou. E nunca se esqueça que a dor não dura para sempre. Eu quis me agarrar nela, quis me enroscar nos braços dela e implorar para ela me levar de volta para a barriga, onde eu ainda estava segura, mas era tarde demais. Ricardo me puxou com mais força e começou a andar. Eu não olhei para trás. Se eu olhasse, eu sabia que nunca conseguiria dar o próximo passo. E assim, como sou 14 anos, eu deixei para trás minha infância, minha casa e tudo o que eu conhecia. A viagem foi longa. Ricardo não disse uma palavra enquanto a gente cavalgava em silêncio. Eu estava sentada na garupa do cavalo, agarrada nele porque não tinha escolha. O cheiro de suor e fumo me dava enjoo, mas era o menor dos meus problemas. As estradas eram empoeiradas, cercadas por um cerrado seco que parecia tão morto quanto eu me sentia por dentro. O sol queimava minha pele, e cada sacolejo do cavalo fazia meu estômago revirar. Eu queria queria virar poeira no vento e nunca mais existir. Ricardo não me tratou com carinho, não perguntou se eu estava bem. Para ele, eu era só uma esposa jovem, um bem adquirido, uma coisa que agora era dele. Depois de horas cavalgando, eu avistei a fazenda e naquele instante eu percebi que minha vida acabava ali. Era um lugar grande, mas sombrio. As janelas da casa principal eram pequenas, como se quisessem esconder segredos ao redor. Um pasto enorme, onde os cavalos pastavam devagar. Algumas mulheres trabalhavam na varanda, lavando roupa e cuidando de criança. Todas pareciam cansadas. Nenhuma sorria. Quando chegamos, Ricardo desmontou e me estendeu a mão. Eu hesitei, mas sabia que não adiantava resistir. Minha vida agora pertencia àquele lugar. Bem-vinda ao seu novo lar. E ele disse, como uma voz fria, agora, cumpra seu papel. E então, sem cerimônia nenhuma, me empurrou para dentro da casa. Era ali que meu pesadelo começava. A porta se fechou atrás de mim, com um som seco e definitivo. Era como se o mundo lá fora tivesse sido apagado, como se minha vida antiga tivesse deixado de existir. Meu coração martelava no peito tão alto que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. A casa era grande, mas fria. Não tinha nada de acolhedor ali dentro. O chão de madeira rangia debaixo dos meus pés e as paredes, pintadas de um tom pálido,
pareciam querer me engolir. O ar era denso, carregado de silêncio e de outra coisa, algo invisível, mas que me sufocava. Ricardo tirou o chapéu e jogou sobre uma cadeira velha. Ele andava pela casa como se fosse um rei, como se o mundo inteiro fosse dele. Assim, de certa forma, irá, inclusive eu, é aqui que você vai viver agora. E ele disse, sem emoção nenhuma, aprenda rápido e não me dê problema. Eu que respondi, mas minha boca estava seca. Minha voz parecia ter morrido dentro de mim. Vamos? Segui os passos dele sem saber para onde ia. Cada batida da bota dele no chão ecoava no meu peito como uma sentença de morte. Ele abriu uma porta e apontou para dentro. E se cartou. Entrei devagar, como os pés e tanto. O cômodo era pequeno, com uma cama estreita e um armário de madeira escura. As canelas eram pequenas e tinham grades. Meu estômago se revirou. Tira esse vestido e veste isso. Ele jogou um pano em cima da cama. Amanhã seu serviço começa. Eu olhei para o tecido áspero. Era um vestido simples, sem cor, sem vida. Como eu, Ricardo me encarou por um instante, com aqueles olhos frios e calculistas. Depois, fechou a porta e me deixou sozinha. Zotzinha. Foi só nesse momento que eu me dei conta. A noite não estava apenas começando. Ela nunca mais ia acabar. O silêncio da casa era pior do que qualquer grito. Era um silêncio de coisas não ditas, de dores sufocadas, de mulheres que já tinham estado ali antes de mim. Eu sentei na beira da cama, abraçando meu próprio corpo. O tecido novo do vestido que minha mãe me deu agora parecia um peso morto na minha pele. Fechei os olhos e tentei lembrar da voz dela, do cheirinho do café de manhã, do barulho do riacho que corria atrás de casa, mas tudo parecia tão distante. Tirei o vestido devagar, como se estivesse arrancando de mim o último pedaço da minha infância. Aquela menina de 14 anos que sonhava em aprender a escrever não existia mais. Agora, eu era só a esposa de Ricardo Souza. Deitei na cama dura, puxei o cobertor fino até o queixo e tentei segurar as lágrimas, mas foi impossível. O coro veio, abafado, doído. Eu estava sozinha e ninguém viria me salvar. O tempo passou devagar, se arrastando como um pesadelo sem fim. A casa fazia barulhos estranhos. O vento assobiava pelas frestas das janelas. Os passos de Ricardo ecoavam no andar de cima. Cada som me fazia encolher ainda mais. Foi então que eu escutei algo diferente. Um rangido, clique de metal. Passos pesados se aproximando. Meu coração gelou. A maçaneta girou e a porta se abriu. Ricardo estava ali, parado na soleira da porta, me observando. O quarto estava escuro, mas eu podia ver o brilho frio nos olhos dele. Não dorme? Ele perguntou, a voz baixa, carregada de algo que me fez tremer. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu não respondi. Eu não conseguia. Ele deu um passo para frente. Depois outro. Tá com medo de mim? Menina, senti um nó na garganta. O medo não era uma suposição, era real, vivo, pulsando dentro de mim. Ele deu um sorrisinho de canto.
Sorriso cruel, vai aprender a me obedecer, cedo ou tarde. Então, ela saiu, fechando a porta com força, e eu continuei imóvel, com o coração disparado. Meu corpo tremia tanto que meus dentes batiam um no outro. Ele voltaria. O sono não veio. Eu entendi, naquela noite, que minha vida agora era um estado de alerta constante. Eu não podia confiar em ninguém, nem no silêncio, nem na noite, nem no tempo. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava acordada, os olhos ardendo, o corpo doendo, mas não havia tempo para sentir nada. Uma batida forte na porta me fez pular da cama. Acorda, menina. Era a voz de uma mulher. Abri a porta devagar e dei de cara com uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado. Tinha rugas fundas no rosto, mas seus olhos carregavam algo além do cansaço. Um tipo de tristeza que me fez estremecer. Levanta. O serviço te espera. Ela não me deu tempo para perguntar nada. Apenas se virou e saiu. Eu sabia o que aquilo significava. Minha vida de menina tinha acabado. Agora, eu era só uma mulher que devia trabalhar, obedecer e sobreviver, mas uma chama dentro de mim ainda queimava. Eu não pertencia àquele lugar, eu nunca aceitaria aquele destino, e um dia, eu ia encontrar uma saída. O tempo passou como um inverno sem fim. Os dias eram longos e pesados. E as noites, ainda piores. Eu acordava antes do sol nascer e só deitava quando o céu já estava todo estrelado. Mas o pior não era o cansaço. O pior era saber que, a cada dia que passava, eu me tornava menos eu mesma. A menina que sonhava em estudar, que gostava de brincar descalça na terra, estava desaparecendo. Agora, eu era só Letícia Munhoz, a esposa de Ricardo Souza. Meu mundo se resumia àquela casa grande e aos campos secos que a cercavam. Não tinha riso, não tinha conversa amiga, não tinha sonho. Tinha apenas trabalho e obediência. Logo na primeira manhã, me levaram para a cozinha, onde eu conheci Chachida, a mulher que tinha batido na minha porta. Ela era a mais velha das empregadas e seu rosto, marcado por anos de vida dura, não mostrava nenhuma simpatia. Aqui você trabalha, diz ela, me entregando uma bacia cheia de roupa suja, e trabalha calada? Eu segurei a bacia com as duas mãos e concordei com a cabeça. Não perguntei nada, não discuti, apenas obedeci, porque eu já tinha aprendido que questionar só me traria mais dor. Cada dia era uma cópia do anterior. Eu acordava antes de todo mundo, enchia baldes com água fria, esfregava o chão até meus dedos sangrarem, lavava a roupa até meus braços doerem. Se eu errasse alguma coisa, a Cida me lançava um olhar severo. Se demoras demain. Ricardo me lançava um olhar pior ainda. Ele me observava o tempo todo. Mesmo quando eu tentava sumir no fundo da casa, eu sabia que os olhos dele estavam em mim. E às vezes, não eram só os olhos. À noite, quando tudo ficava escuro, eu sentia seus passos pesados pelo corredor, minha pele se arrepiava, meu corpo se encolhia, porque eu sabia que a qualquer momento a maçaneta da porta podia girar. Eu girava, ele entrava, se sentava na beirada da cama, passava a mão no meu rosto, no meu cabelo,
você é minha Letícia. E então ele ia embora, porque sabia que o medo que deixava em mim já era o suficiente. E assim, as semanas viraram meses, e os meses viraram anos. Eu aprendi que o silêncio era minha maior arma. Nunca reclamei, nunca chorei na frente de ninguém. Nunca dei a Ricardo o prazer de me ver quebrada. Eu aprendi a andar pela casa como uma sombra, a ser invisível quando precisava ser. Mas, apesar de tudo, eu ainda estava viva. E o fato de estar viva significava que um dia, eu poderia fugir. Eu não sabia quando, mas sabia que nunca deixaria de sonhar com isso. E Manuat, eu cometi um erro erro pequeno, mas pequenos erros na casa de Ricardo Souza significavam grandes castigos. Derrubai copo na mesa. O vidro se partiu em 1000 pedaços. O som ecoou como um trovão na casa silenciosa. Fiquei imóvel, olhando os cacos no chão, mas antes que eu pudesse me abaixar para limpar, um golpe atravessou meu rosto. A mão de Ricardo me atingiu com tanta força que me jogou no chão. Inútil, foi tudo o que ele disse. E saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido, e fiquei ali, deitada no chão frio, sentindo o gosto de ferrugem do sangue na boca. Ninguém disse nada. Cida olhou para mim, mas desviou os olhos e continuou mexendo a panela. Ali, eu entendi que naquela casa, a dor de uma mulher não significava nada, e foi naquele momento que algo dentro de mim morreu, mas foi também naquele momento que algo dentro de mim nasceu. Eu nunca mais deixaria um homem me tratar daquele jeito. Eu só precisava de um plano. O tempo passou, continuei vivendo na sombra, mas uma noite, enquanto eu recolhia as roupas do varal, eu ouvi algo que mudou tudo. 2 mulheres conversavam baixinho perto da porteira, e uma palavra fez meu coração acelerar. Fuga! Me escondi atrás do muro. Escutei mais. Elas falavam de outra mulher, uma que tinha escapado de um marido violento e encontrado abrigo em outra cidade. Então, era possível. Aquele pensamento foi como uma faísca se acendendo dentro de mim. Se alguém conseguiu fugir, então eu também podia, e eu só precisava esperar o momento certo, e então, quando ninguém esperasse, eu correria para nunca mais voltar. Os dias passavam lentamente, cada um igual ao outro. O sol nascia e se punha, e eu continuava ali, presa num destino que eu nunca escolhi. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Depois daquela noite, quando ouvi as mulheres falando sobre a mulher que conseguiu escapar, o medo que me mantinha paralisada começou a virar outra coisa: esperança. Se alguém conseguiu fugir, então eu também podia. Eu precisava de um plano, mas fugir não seria fácil. Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Ricardo controlava tudo naquela casa. As porteiras viviam trancadas, as portas vigiadas, e mesmo que eu conseguisse sair, o que me esperava lá fora? O mundo era perigoso para a mulher sozinha. Mas será que podia ser pior do que ficar ali? Eu não tinha certeza, mas estava disposta a arriscar. Esperei semanas, fingi obediência, fingi submissão. Quanto menos o Ricardo desconfiasse, mais chance eu teria de escapar. Finalmente, encontrei minha oportunidade. Era uma tarde quente.
e Ricardo tinha saído para uma viagem até a cidade. Quando ele saía, as porteiras da fazenda ficavam destrancadas por algumas horas e eu sabia, aquela era a minha chance. O plano era simples: correr. Eu não tinha tempo para pensar em comida, roupa ou para onde ir. Eu só precisava sair dali. Aproveitei o momento em que ninguém estava me olhando e corri em direção à porteira. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O vento batia no meu rosto e, pela primeira vez em anos, eu senti a liberdade chegando perto. Mas então eu ouvi os gritos. Opa, onde você pensa que vai? Olhei para trás e vi a Cida, a velha empregada, me olhando com uma expressão dura. Ela largou o cesto de roupas e veio na minha direção. Eu tentei correr mais rápido, mas antes que eu chegasse na porteira, senti uma mão agarrar meu braço com força. Cida me segurou tão forte que as unhas dela cravaram na minha pele. Não seja burra. Menina, se ele descobre, você não sobrevive. Tentei me soltar, mas ela era mais forte do que parecia. Me solta. Eu supliquei. Você quer morrer. Porque é isso que vai acontecer se ele te pegar fugindo. Naquele momento, Nisuba, minha tentativa tinha fracassado. Cida me arrastou de volta para casa e meu corpo inteiro tremia, não de cansaço, era de pavor, porque eu sabia o que vinha a seguir. Ricardo ia descobrir e ia pagar caro. Ricardo voltou no fim da tarde. Eu senti o cheiro de poeira da bota dele antes mesmo de vê-lo. Cida não precisou dizer nada. Ele sabia. Naquele momento, eu entendi uma coisa muito importante. Ele não precisava de palavras para me castigar. Ele apenas olhou para mim e sorriu. Um sorriso que gelou meu sangue. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Senti um puxão forte no meu cabelo e caí no chão. Meu rosto bateu na madeira dura e uma dor aguda atravessou meu crânio. Tentei me levantar, mas outra pancada veio. Outra. Eu não gritei. Mesmo quando o gosto de ferrugem do sangue encheu minha boca, mesmo quando meu corpo inteiro latejava, eu não gritei, porque eu sabia que ele queria que eu gritasse e eu nunca ia dar esse prazer para ele. Quando ele terminou, ficou ali, me olhando. Eu não conseguia enxergar direito de um olho, meu rosto inchado, pulsando de dor. Isso foi um aviso. Letícia. Ele cuspiu no chão, do lado da minha cabeça, e saiu. Eu fiquei deitada ali por horas, sem força para me mover, sem força para chorar. Mas algo dentro de mim queimava. Ódio. E o ódio, às vezes, é mais forte que o medo. Parei de contar os dias depois daquela surra, mas eu sabia que precisava tentar de novo. Ricardo achava que tinha quebrado minha vontade de fugir, mas ele não sabia que aquilo só me fez querer mais ainda. Eu só precisava de um aliado, e foi aí que aconteceu algo inesperado. Imanuat, enquanto eu limpava a cozinha, Cida entrou. Ela me olhou diferente, como se, pela primeira vez, visse algo além da menina fraca e indefesa que chegou ali anos atrás. Você é teimosa, né? E ela murmurou. Eu não respondi. Ele nunca vai te deixar ir. Menina, segurei o pano entre os dedos com força, então eu vou fugir. Mesmo assim, Cida suspirou e balançou a cabeça. Depois,
colocou uma coisa na mesa. Uma chave. Isso abre a porta dos fundos. Mas se for fazer isso, faz direito dessa vez. Eu encarei a chave como se fosse um diamante. Eu sabia que aquela era minha única chance. E dessa vez, eu não ia falhar. A chave pesava na minha mão como se fosse de ferro puro. Ali, naquele pedacinho de metal, estava minha única chance de escapar daquele inferno. Meu coração batia acelerado. Eu não podia errar. Não dessa vez. Cida não me olhou de novo. Depois de deixar a chave na mesa, foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquele gesto significava muito mais do que um simples ato de piedade. Ela queria que eu fosse embora. Talvez porque já tivesse visto muitas meninas como eu, meninas que chegaram ali sonhando e saíram destruídas. Mas eu não sairia destruída. Eu sairia viva. E nunca mais voltaria. Dessa vez, eu esperei a hora certa. Não podia agir por impulso. Como antes, eu precisava de um plano, observar os horários, entender as rotinas. Ricardo era um homem de hábitos. Ele gostava que tudo fosse feito do mesmo jeito, todo santo dia. Eu sabia que ele bebia depois do jantar, que gostava de se embriagar até cair no sofá, roncando alto. Sabia que os empregados dormiam cedo. Sabia que depois da meia-noite ninguém mais estava acordado. E acima de tudo, eu sabia que a porta dos fundos dava para um caminho de terra que levava até a estrada. Se eu conseguisse sair por ali, podia correr para sempre. Era isso. Eu só precisava de coragem e de um pouco de sorte. Quando o dia amanheceu, eu soube que aquela seria minha última manhã naquela casa. Fiz tudo como sempre. Lavei, sojinhei, limpei. Não olhei para Cida. Não queria que ninguém desconfiasse. Mas por dentro, eu já estava longe dali. Quando a noite chegou, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ricardo chegou tarde e bêbado. Como eu esperava, agarrou meu braço com força enquanto eu botava a comida na mesa. Hoje você está quieta demais. Segurei a respiração. Se ele desconfiasse de alguma coisa, meu plano morria ali mesmo. Tô cansada. Ricardo, show isso. Ela riu. Um riso que me arrepiou inteira. Cansada. Isso é só o começo. Menina, mas então, como se o destino estivesse do meu lado. Ele bebeu mais do que devia. Em menos de uma hora, já estava jogado no sofá, roncando pesado. Era minha chance. Esperei até a casa ficar em completo silêncio, com as mãos trêmulas. Enfiei os poucos pedaços de pão que consegui roubar no bolso do vestido. Eu não sabia para onde ia, mas sabia que ia precisar de comida. Depois, peguei a chave. Cada passo em direção à porta foi um desafio. O medo me paralisava, mas a esperança me empurrava para frente. Encaixei a chave na fechadura e cliquei-a. Tranca cedeu. Meu coração disparou. Eu ia conseguir. Eu estava tão perto. Segurei a respiração e empurrei a porta devagar. O ar frio da noite tocou meu rosto. Era a primeira vez em anos que eu sentia aquele vento sem medo. Dei um passo para fora. Outro. E então, uma mão enorme agarrou meu braço com uma brutalidade. Onde você pensa que vai? O mundo girou. Antes que eu pudesse reagir, fui puxada para dentro da casa com tanta força que caí no chão.
O impacto fez minha cabeça bater na madeira dura e um zumbido encheu meus ouvidos. A visão ficou turva, mas ainda consegui ver Ricardo, de pé, em cima de mim, com os olhos vermelhos de ódio. Ele segurava a chave. A minha chave. Ele sabia. Ele sempre soube. E, agora, eu ia pagar por isso? Você achou que podia fugir de mim? A voz dele era pura fúria. Eu tentei me levantar, mas antes que eu pudesse reagir, o primeiro golpe veio, um tapa que fez minha cabeça virar para o lado. O gosto de sangue encheu minha boca. Você, Mina, sua ingrata, eu te tirei da miséria. Outro golpe. Dessa vez, um soco no estômago. O ar fugiu dos meus pulmões. Me encolhi no chão, tentando me proteger, mas não tinha proteção contra ele. Cida apareceu na porta, mas não fez nada. Ninguém fazia nada, porque sabiam que não podiam me salvar. Ninguém podia. Quando ele finalmente parou, meu corpo inteiro doía. Eu não conseguia mover um músculo sem sentir uma onda de dor me atravessar. Ricardo se ajoelhou do meu lado, agarrou meu rosto com brutalidade e me forçou a olhar nos olhos dele. Se você tentar fugir de novo, eu te mato. E eu sabia que ele falava sério. Ele jogou meu rosto para o lado e saiu. Cida me ajudou a levantar, mas não disse uma palavra. Me levou para o quarto e fechou a porta. Eu me deitei na cama dura, com o corpo quebrado e a alma esmagada, e pela primeira vez, chorei, não de medo, não de dor, mas porque percebi que talvez eu nunca fosse ser dali viva. A dor não vinha só dos roxos espalhados pelo meu corpo. A dor mais forte era que queimava por dentro, aquela que me dizia que eu nunca sairia dali viva. Depois daquela surra brutal, passei dias sem conseguir me mover direito. Cada respiração era um lembrete do que o Ricardo tinha feito comigo. Cada passo que eu dava era como andar sobre cacos de vidro, mas o pior era o silêncio. Ninguém disse nada. As outras mulheres da casa me olhavam de canto de olho, mas ninguém se atrevia a chegar perto, porque todas sabiam que, ali, mulher não podia defender outra mulher. Se alguém tentasse me ajudar, ia pagar o preço junto comigo. Eu estava sozinha, ou pelo menos era isso que eu pensava. As noites eram as piores. Eu não dormia. Como eu poderia, a qualquer momento, Ricardo podia abrir aquela porta de novo, e da próxima vez, talvez ele não parasse. Então eu ficava ali, imóvel, ouvindo o vento bater nas janelas, contando os segundos até o sol nascer. O amanhecer era minha única proteção. Mas naquela noite, algo foi diferente. Um som leve veio da porta, uma batidinha suave. Quase não dava para ouvir. Meu coração disparou. Sentei na cama, prendendo a respiração. Ricardo nunca batia. A porta se abriu devagar e ali, na penumbra, estava Cida. Eu arregalei os olhos. Ela nunca tinha vindo no meu quarto antes, nunca tinha me mostrado nenhum afeto. Mas, agora, ela segurava uma coisa nas mãos, uma tigela saindo fumaça. Come. A voz dela era baixa, mas firme. Eu hesitei. Não estava acostumada com gestos de bondade naquele lugar, mas, quando o cheiro da sopa quente chegou no meu nariz, as lágrimas brotaram nos meus olhos. Porque era a primeira vez, em muito tempo,
que alguém mostrava algum cuidado comigo, peguei a tigela com as mãos trêmulas e levei uma colherada à boca. O caldo quente desceu queimando, mas eu nem liguei. Cida se sentou na beira da cama, suspirando. Você devia ter esperado. Levantei os olhos. Esperado o quê? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse avaliando cada marca roxa no meu rosto. O momento certo. Eu queria perguntar o que ela queria dizer com isso, mas algo na expressão dela me fez entender. Ela sabia que minha fuga estava condenada desde o começo e agora me olhava como se quisesse me ensinar uma lição. Se eu quisesse escapar, eu precisava ser mais esperta. Aquela foi a primeira de muitas noites em que a Cida entrou no meu quarto. Ela nunca falava muito, só deixava a comida, trocava minhas ataduras e depois ficava em silêncio, sentada ali, olhando para o vazio, até que, um dia, eu não aguentei mais. Por que você está me ajudando? Ela não respondeu na hora, mas quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que eu conhecia bem, porque um dia eu também fui você. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Ela não precisou dizer mais nada. Eu entendi tudo. Ela também tinha sido vendida. Também tinha sido obrigada a pertencer a um homem. Também tinha tentado fugir e falhado. E agora, depois de tantos anos, tinha virado parte daquela casa, parte daquele ciclo de dor. O silêncio pesou entre nós. Então, por que não fugiu? Perguntei. Com um fio de esperança na voz, ela me olhou e eu vi uma coisa terrível no olhar dela. Porque, às vezes, e tal de demain, eu engoli em seco e naquele momento soube que Cida não estava viva. Ela apenas existia e eu não queria esse destino para mim. Naquela noite, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu não ia virar como ela. Eu não ia ficar ali tempo suficiente para desistir. Eu ia fugir. Mas, dessa vez, ia esperar o momento certo. Cida me olhava como se soubesse o que eu estava pensando. E então, fez algo que eu nunca imaginei que faria. Ela segurou minha mão. Foi rápido, quase imperceptível. Mas naquele toque, eu senti uma coisa que não sentia há anos. Proteção. Ela não podia fugir comigo, mas talvez pudesse me ajudar. E naquela noite, quando ela saiu do quarto sem dizer mais nada, e soube que, pela primeira vez, eu não estava completamente sozinha. Os dias passaram e Cida começou a me ensinar pequenas coisas. Sussurrava informações enquanto me ajudava a lavar roupa. A porteira fica destrancada nas manhãs de domingo. O Ricardo sempre dorme pesado quando bebe muito. Tem uma vila a 10 quilômetros daqui. Se você conseguir chegar lá, pode se esconder. Pequenos detalhes, mas que faziam toda a diferença. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça. Uva, pouco a pouco, meu plano começou a se formar de novo. Eu não fugiria naquela semana, nem no próximo mês, mas um dia, quando ninguém esperasse, eu ia desaparecer. Dessa vez, para sempre, e nunca mais ia olhar para trás. O tempo passou devagar. Cada dia que amanhecia era mais um dia presa naquela casa. Mais um dia vivendo na sombra de um homem que me tratava como um objeto.
Mais um dia de trabalho duro e medo constante. Mas tinha uma coisa diferente em mim. Eu tinha esperança. Cida me ensinou o que pôde, sempre em sussurros, sempre com medo de alguém nos ouvir. Cada detalhezinho que ela me contava era uma peça do meu futuro. A porteira destrancada, a estrada para a vila, os horários em que Ricardo dormia mais pesado. Eu aprendi tudo. Decorei cada passo, cada saída, cada momento exato em que eu poderia correr sem ser vista, e então chegou o dia. O céu estava escuro quando eu tomei minha decisão. Era agora ou nunca. Aquele dia foi como qualquer outro. Preparei o café da manhã, lavei as roupas, limpei os móveis, falei pouco, mantive o rosto baixo, como sempre, mas por dentro meu coração estava disparado. Era minha última noite naquela casa. Cida percebeu. Ela sabia e, pela primeira vez, eu vi algo diferente nos olhos dela. Medo, não por ela, medo por mim. Ela se aproximou de mim antes do jantar e sussurrou: se você for, num Saul reprotrás. Segurei a respiração. Aquele era o jeito dela de dizer que estava torcendo por mim, pois, no fundo, queria que eu conseguisse o que ela nunca conseguiu, e eu não ia decepcioná-la. Ricardo bebeu mais do que o normal naquela noite. O ronco dele ecoava pela casa como um trovão. Esperei até a casa inteira mergulhar no silêncio. Minha mão tremia quando eu toquei a maçaneta da porta dos fundos. Eu tinha a chave. Cida me deu essa última peça do quebra-cabeça. Ela roubou para mim. Girei devagar, segurando a respiração. Clique. A fechadura cedeu. A porta rangeu. O vento frio da noite tocou meu rosto. Era o ar da liberdade. Dei um passo para fora. De Poitrot. E então... je corri. A terra somente usava meus pés, mas eu não parei. Eu não podia parar. A estrada ficava a alguns quilômetros dali. Se eu chegasse na vila, talvez pudesse me esconder. Meu coração martelava no peito. A adrenalina me deixava tonta. Mas então, um grito, meu corpo congelou, ouvi passos. E antes que eu pudesse correr mais rápido, uma mão agarrou meu braço, me debate. Chutei, tentei me soltar, mas era ele, Ricardo. Seu rosto estava vermelho de raiva, os olhos selvagens, furiosos. Eu te avisei, e ele gritou. E então o primeiro soco veio, depois outro, caí no chão. O gosto de sangue encheu minha boca. Eu tentei me levantar, mas ele me segurou pelo cabelo. Você é minha. Minha visão escurecia. Eu sentia as forças indo embora. Eu ia morrer ali. Eu sabia disso. Mas então ouvi um som, um estalo seco. E de repente, Ricardo grungiu. Ele caiu de joelhos e atrás dele, segurando um pedaço de pau, estava Cida. Ela estava tremendo. Mas seus olhos estavam cheios de algo que eu nunca tinha visto antes. Determinação. Corre! Ela gritou. Eu não hesitei. Usei toda a força que me restava e corri para a porteira atrás de mim. Ouvi Ricardo se levantar. Ouvi a voz dele, cheia de ódio. Ouvi o barulho do pau batendo nele mais uma vez. E então, o silêncio. Eu não olhei para trás. Cida me disse para nunca olhar para trás.
Eu obedeci. Corri até meus pulmões queimarem, até meus pés sangrarem, até as luzes da vila surgirem no horizonte, e quando finalmente cheguei, quando caí de joelhos na terra fria, aí percebi, eu estava livre. Depois de anos, finalmente, eu estava livre. Mas, e agora? O que viria depois? Eu não sabia, só sabia que nunca mais ia deixar ninguém me prender. E que a partir daquele dia, minha vida era, finalmente, minha. A estrada de terra parecia não ter fim, meus pés estavam feridos, minhas pernas tremiam e meu corpo implorava para eu parar, mas eu não podia, não ainda. Cada sombra no caminho me fazia tremer, e se o Ricardo estivesse atrás de mim, e se, a qualquer momento, eu sentisse as mãos dele de novo no meu braço, me arrastando de volta para aquele inferno. Eu não podia ser pega. A vila estava perto. Eu via a luz à frente. Fracas, tremendo. Mas para mim, eram como um farol da liberdade. Então eu continuei, tropeçando, ofegante, o sangue dos cortes nos meus pés se misturando com a poeira da estrada, de rampe, pela primeira vez em anos. Oi, Ritsai, pede a Deus, a qualquer força que estivesse me ouvindo, para me deixar viver, para me dar um recomeço. E então, quando meus olhos já estavam turvos e minhas forças no limite, eu cheguei. As ruas eram estreitas, de terra batida, e umas poucas casas estavam iluminadas. A vila não era grande, mas parecia um outro mundo comparado à fazenda do Ricardo. Parei de correr e me encostei numa parede, tentando recuperar o fôlego. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu não podia chamar atenção. Se alguém me reconhecesse, se alguém me denunciasse, Ricardo viria me buscar. E dessa vez, ele não me deixaria viva. Precisei pensar rápido, onde eu podia me esconder, quem ajudaria uma mulher sozinha, suja e machucada, no meio da noite. Foi então que eu vi a igrejinha no fim da rua. Eu suba. Aquele era meu único refúgio. A porta da igreja estava entreaberta, a luz fraca das velas tremia nas paredes de pedra, lançando sombras que pareciam me acolher. Entrei devagar, quase sem fôlego, e me ajoelhei no chão frio, sem forças para continuar. Foi quando ouvi uma voz suave atrás de mim. Minha filha, você está machucada. Me virei devagar. Era uma senhora, vestida com roupas simples e um lenço nos cabelos grisalhos. Seus olhos eram gentis, zero. Por alguma razão, aquilo fez as lágrimas que eu estava segurando escorrerem. Eu não falava há dias, não pedia ajuda há anos, mas naquele momento, tudo o que eu consegui dizer foi: eu preciso de ajuda. A mulher não hesitou. Ela se ajoelhou do meu lado, segurou minhas mãos e sentiu. Então, você veio ao lugar certo. A mulher se chamava Dona Zezé. Ela era a esposa do antigo padeiro da vila e ajudava a cuidar da igreja. Não precisa me dizer nada agora, disse ela, enquanto lavava meus pés feridos com um pano úmido. Eu já vi esse olhar antes. Você fugiu de algo terrível. Não foi. Eu só balancei a cabeça, sem conseguir falar. Ela não perguntou mais nada, e aquilo foi um alívio, porque eu ainda não tinha forças para contar minha história.
Eu só queria dormir, e naquela noite, deitada num colchão improvisado no fundo da igreja, envolvida pelo cheiro de vela queimando e pão fresco, eu finalmente dormi sem medo. Pela primeira vez em anos, na manhã seguinte, acordei com o cheiro de cafezinho fresco, meus músculos doíam, meu rosto ainda estava inchado, mas algo dentro de mim era diferente. Eu estava viva. Dona Zezé me esperava com um prato de pão e café quente. Você pode ficar aqui por um tempo, até decidir o que fazer, disse ela, mas se quiser sobreviver, vai precisar dar um jeitinho de se sustentar. Eu engoli em seco. Ela tinha razão. Eu não podia ficar escondida ali para sempre. Se Ricardo descobrisse onde eu estava, ele acabaria comigo. Mas então, para onde eu poderia ir? O que eu poderia fazer? Dona Zezé percebeu meu desespero e sorriu de leve. Tem uma moça na vila que precisa de ajuda na padaria. É um trabalho simples, mas honesto. Se você quiser, posso falar com ela. A ideia me assustou. Trabalhar significava ser vista, mas eu não tinha escolha. Se eu quisesse sobreviver, precisava recomeçar. E assim, naquele dia, eu dei o primeiro passo para a minha nova vida. Os dias viraram semanas. Eu trabalhava na padaria, mantinha a cabeça baixa e falava pouco. Ainda olhava por cima do ombro a cada passo, com medo de ver Ricardo vindo me buscar. Mas, pouco a pouco, comecei a sentir algo que achei que nunca mais sentiria: esperança. As pessoas da vila eram simples, gentes. Ninguém me perguntava do meu passado. E pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez eu estivesse segura. Até que, uma noite, tudo mudou. Eu estava fechando a padaria quando ouvi algo que gelou meu sangue. Uma voz familiar, aterrorizante. Alguém aqui viu uma moça jovem, morena, magra, minha esposa, a Fúgio, e eu tô procurando por ela. Ricardo. Ele estava ali. Ele me encontrou. Corri para os fundos da padaria, com o coração disparado. Eu não podia ser pega. Se ele me levasse de volta, eu morreria. Naquela fazenda, Dona Zezé apareceu na porta dos fundos, com o rosto pálido. Ela também ouviu. Minha filha, você precisa ir. Agora, minhas pernas estavam fracas, mas eu sabia que ela tinha razão e eu precisava desaparecer. Dona Zezé pegou um saco com pão, enfiou umas moedas dentro e colocou nas minhas mãos. Pegue o primeiro trem para bem longe daqui. Vá para São Paulo e não olhe para trás. Minhas mãos tremiam. E a senhora e a vila, ela segurou meu rosto entre as mãos e sorriu. Eu sou velha demais para ter medo. Minha filha, agora vá, antes que seja tarde. Eu queria abraçá-la, mas não tinha tempo. Corri pelos fundos, me escondi nas sombras e segui pelo caminho que levava até a estação. O trem estava lá, apitando, pronto para partir, e quando as portas se fecharam atrás de mim, eu soube que aquela era minha última chance de ser livre. O trem partiu devagar, balançando nos trilhos, como se o próprio destino estivesse com medo de me levar para longe. Cada metro que ele avançava era um metro de distância daquela prisão que um dia eu chamei de vida. Minha respiração estava curta, o coração ainda martelava no peito, e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o saco de pão e os trocados que a Dona Zezé me deu. Mas eu estava ali, eu consegui.
Não olhei pela janela. Não queria ver a vila sumindo no horizonte. Não queria ver a poeira levantada pelos passos de Ricardo enquanto ele me procurava. Eu nunca mais ia olhar para trás. E naquele momento, pela primeira vez em anos, eu senti que, finalmente, eu era livre. O trem balançava suavemente ao meu redor. As pessoas conversavam baixinho. A vida seguia normal para elas. Ninguém ali sabia quem eu era. Ninguém ali sabia que, poucas horas antes, eu era uma mulher caçada, uma sombra fugindo de um monstro. Encostei a cabeça na janela e fechei os olhos. Eu não sabia para onde estava indo. A única coisa que eu sabia era que não podia parar. Na manhã seguinte, cheguei em São Paulo. Foi a primeira vez que vi uma cidade tão grande, ruas cheias de gente, pessoas apressadas, carros passando. Era um mundo novo, assustador, mas era o meu novo mundo. Eu ainda estava machucada, fraca, perdida, mas pela primeira vez em anos. O medo não era maior do que a esperança. Eu ainda estava viva, e isso significava que eu tinha uma chance. Os anos passaram e eu sobrevivi. Trabalhei onde pude, fiz de tudo para não ser encontrada. Nunca usei meu nome verdadeiro. Nunca contei minha história para ninguém. Mas, pouco a pouco, eu reconstruí minha vida. Virei costureira, aprendi a ler e a escrever. E pela primeira vez, fui dona do meu próprio destino. Ricardo nunca me encontrou. E suba, anos depois, que ele morreu sozinho naquela fazenda. O homem que tentou me prender nunca soube o que era liberdade. E eu nunca mais voltei. Até que um dia, o destino me levou de volta. Foi numa manhã qualquer, quando eu já não era mais uma menina assustada. Eu já era uma mulher livre. Eu caminhava pela feira quando ouvi um nome. Cida. Meu coração gelou. Me virei devagar. E lá estava ela, mais velha, mais cansada, mas ainda viva. Ela me viu e sorriu. Um sorriso que dizia tudo. Ela sábia. Ela sempre soube. E então, pela primeira vez, eu pude agradecer. Abracei ela com força, sentindo o cheiro da sua roupa simples e o calor do corpo de alguém que, um dia, me ensinou que o medo não era para sempre. Ela não disse nada, apenas segurou minhas mãos e sussurrou: "Você conseguiu?" E pela primeira vez em toda a minha vida, eu me permiti chorar sem medo. Agora, eu sou uma mulher velha. Meus cabelos ficaram brancos. Minhas mãos têm rugas, mas dentro de mim, aquela menina ainda vive. A menina que sonhava em aprender. A menina que foi vendida como um objeto. A menina que foi espancada, humilhada, presa, mas que nunca desistiu. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo uma história de dor, eu vejo uma história de vitória, porque sobreviver foi minha maior vingança. E ninguém, nunca mais, vai poder me tirar isso. Essa é a história da minha vida. Se você gostou, se inscreve no canal e curte o vídeo para fazer meu dia mais feliz. Tá bom? Até mais, minhas queridas e meus queridos.